Irmãos queridos, chegamos então a este momento em que vamos ouvir a voz do Senhor por meio da pregação da palavra. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Hoje nós iniciaremos um novo capítulo em Gênesis, capítulo 42. Gênesis 42, leitura que farei dos versículos iniciais de 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Senhor Deus, Pai bendito, muitas vezes há fome na terra que mana leite e mel. Senhor, permite o teu povo, aqueles a quem foram dadas as promessas, aqueles que são os seus amados, a quem o Senhor elegeu e tem dado a salvação, e já podem privar da comunhão contigo. O Senhor também permite que nós, teu povo, passemos por caminhos difíceis, escabrosos, caminhos de escassez, caminhos de luto, caminhos de dor. Mas, ó Deus, tua palavra nos mostra que até mesmo nestas horas o Senhor está nos guiando. Até mesmo por estes mistérios, estes paradoxos da vida, fome na terra da promessa, o Senhor está trabalhando conosco. E tudo o Senhor faz, ó Deus, para o nosso bem. Mesmo quando estamos alheios aos teus propósitos, o Senhor é aquele que não dorme, que não dormita. O Senhor é o Deus que vigia e que zela por nós. Por isso, ó Pai, nesta hora em que ouviremos a tua voz falando ao nosso coração por meio da palavra fielmente pregada, eu te suplico, Senhor, dá-me graça para que não fale o homem e que a tua palavra, Senhor, seja ouvida aqui. E dá, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, olhos espirituais iluminados ao teu povo, ouvidos atentos e abertos, para que a palavra penetre no coração e que encontre ali uma terra boa, de modo que ela venha produzir 100 por 1. Assim, ó Deus, nós oramos, crendo que aquilo que pedimos o Senhor nos dará, porque pedimos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais um capítulo na vida extraordinária deste servo de Deus chamado José, o homem que ocupa quase todos os últimos capítulos do livro de Gênesis, por causa de todos aqueles momentos marcantes que ele viveu, sendo um homem fiel ao Senhor e sendo um instrumento do Senhor para trazer vida à terra e principalmente restauração à casa de Jacó. Em Gênesis 42 nós temos uma transição, um momento marcante, porque no capítulo anterior estava em foco a vida pessoal de José. Nós tivemos ali, podemos dizer, se fôssemos comparar a uma peça dramática, um teatro, nós tivemos 3 atos. José, escravo na casa de Potifar. José, prisioneiro no cárcere real. E José, exaltado ao palácio de Faraó como governador do Egito. Todos estes atos envolviam a vida pessoal de José, mas agora eles começam a extrapolar a sua própria vida, porque Deus o provou, Deus o abençoou, para que ele prove e abençoe outros, para que ele seja um instrumento de Deus para provar e abençoar os seus irmãos.
E é isto que nós encontramos aqui no capítulo 42. José vai provar os seus irmãos. Portanto, no capítulo 42, nós temos essa transição da história pessoal de José para uma história que envolve a família da aliança. E isto ficou claro aqui no versículo 5, se os irmãos perceberem. No versículo 5 é enfatizado que os filhos de Jacó, que desceram de Canaã para o Egito, são o povo de Deus, os filhos de Israel. Sendo assim, meus irmãos, até aqui nós vimos José sendo conduzido por Deus em silêncio. Ele está oculto, dado como morto, alguém desaparecido, mas agora o Senhor começa a mover todas as coisas para que o silêncio seja rompido e a verdade seja trazido à luz. José vai se revelar aos seus irmãos, José vai se apresentar aos seus pais, e Deus, em sua providência, começa, depois de longos anos, vejam, aqui já se passaram 20 anos, José ficou 13 anos no Egito, desde o dia que ele entrou como escravo, ali com 17 anos, até o dia em que ele assumiu o governo do Egito com 30 anos, 13 anos. Mas agora há fome na terra. Portanto, depois de 7 anos de abundância, fome. 13 mais 7, 20. Depois de 20 anos, no início do capítulo 42, aparece este momento, chega este momento de Deus revelar o cumprimento da sua promessa na vida de José e através de José em seu irmão, em seus irmãos, melhor dizendo. Mas percebam, queridos, como que Deus faz isso? Qual a circunstância que Deus usa para cumprir estes propósitos, para revelar a sua palavra, o seu propósito? Não são momentos de bênção. Não são nos dias da prosperidade, não é na hora em que Faraó contemplou como os 7 anos das vacas gordas ou das espigas cheias, mas Deus revela e cumpre o seu propósito nos tempos de escassez, de fome, das vacas mirradas, das espigas sem grãos. É justamente nesta hora da necessidade que a palavra de Deus começa a agir para mostrar os seus propósitos. Antes de falarmos destes primeiros versículos, vamos entender tudo o que acontece neste capítulo. Este capítulo ele é marcado por viagens, uma saída de Canaã para o Egito e no final do capítulo um retorno do Egito para Canaã. Então o capítulo ele é direcionado assim, nós temos uma viagem para o Egito e depois uma viagem de retorno para Canaã. E é interessante que ele estruturado, esta narrativa, na forma daquilo que nós chamamos de quiasmo. Aqui um quiasmo, em que as partes iniciais elas vão coincidir com as partes finais. Os irmãos que têm vindo à escola dominical já aprenderam o que é quiasmo, mas essa estrutura em forma de um X, já que o X na língua grega é a letra qui, que tem esse aspecto do X. As coisas começam, afunilam e depois desse funil elas voltam ao seu início, mas com uma progressão. Então percebam como o capítulo é estruturado. Dos versículos 1 a 4 nós temos a primeira parte. Jacó, ele envia os seus filhos, é Jacó com seus filhos e retém Benjamim, aquele que ele considera o herdeiro da promessa. E lá no final, a parte que coincide, nos versículos finais, 29 a 38, os filhos voltam a Jacó, pedem que Benjamim seja liberado e Jacó novamente retém Benjamim. Então percebam que o início e o fim coincidem. Jacó com seus filhos e Benjamim sendo preservado. Benjamim não vai para o Egito. A segunda parte, meus irmãos, é o versículo 5, a viagem para o Egito. Então o versículo 5 descreve esta viagem. E ao descrevê-la, aponta que da multidão dos que iam, havia ali uma família especial, os filhos de Israel. Quando nós voltamos nossos olhos para os versículos de 25 a 28, nós temos agora o retorno da viagem. Eles retornam do Egito para Canaã. E a parte central são as audiências de José com seus irmãos, sendo que os irmãos não sabem que aquele governador é José. E são exatamente 2 audiências.
A primeira audiência é aquela em que José demonstra ira. E a segunda audiência, a primeira, se encontra ali dos versículos 6 a 17. E a segunda audiência é aquela em que José demonstra misericórdia, versículos 18 a 24. Então perceba essa estrutura. Ela vem até um centro e deste centro ela volta para o seu início. Mas há um versículo central nesta narrativa, que é o verso 9. Este versículo aparece ali também no centro, na primeira audiência, em que José reconhece os seus irmãos, não é reconhecido por eles e se mostra muito duro, mas ali, quando ele é duro, a palavra de Deus se revela. E o versículo 9 diz: então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito dos seus irmãos. Percebam que, a partir deste momento, a providência continua guiando José e seus irmãos, mas ela guia de maneira mais intencional, mais consciente, porque José começa a agir baseado na palavra que ele recebeu do Senhor, baseado naquela revelação que ele havia recebido quanto tempo antes? 20 anos antes. 20 anos antes de ser vendido para os seus irmãos, 20 anos antes de todos aqueles episódios. Então percebam como este texto, pelo Espírito Santo, que inspirou Moisés, é tão belamente construído. Uma viagem e um filho prometido é retido. Há, então, depois desse diálogo, o trajeto, uma primeira audiência, uma segunda audiência, um retorno, a volta para Canaã, de novo o diálogo de Jacó com seus filhos, e mais uma vez o filho prometido, o filho da promessa é retido. Portanto, meus irmãos, e o versículo 9 funcionando como aquilo que nós chamaríamos de centro do texto. O centro no qual todas estas partes vão sendo regidas. A palavra de Deus, o propósito revelado de Deus está se cumprindo, mesmo que os homens se esqueçam. José havia se esquecido e Deus o lembra. Seus irmãos se esqueceram totalmente e não acreditaram na palavra que lhes fora pregada por José. Mas mesmo que os homens esqueçam da palavra, ouvidem-a totalmente, Deus se lembra da sua palavra e no tempo oportuno Ele zela para a cumprir. No tempo de fome, Deus cumpre a sua palavra. Portanto, meus irmãos, o tema destes primeiros versículos, que abrangem a primeira e a segunda parte do capítulo, já que a segunda parte é muito pequenininha, é apenas o verso 5, é o seguinte: Deus conduz o seu povo por sua providência. E Deus está conduzindo aqueles que eram rebeldes, aqueles que eram ainda ímpios, para convertê-los, para restabelecê-los, para restaurá-los. Deus nos conduz também por sua providência. Em primeiro lugar, vejamos os versículos 1 e 2. Aqui Deus move o seu povo, os seus filhos, por meio das necessidades. Jacó, ele age, percebam, por quê? Qual é o motivo de Jacó enviar os seus filhos para o Egito? Porque ele vê a escassez, ele vê a fome. A necessidade aperta Jacó. Os seus rebanhos estão ameaçados. Sua família tem poucos bens para se alimentar. Jacó está apertado e, vendo a fome, ele age. A necessidade o leva a agir. Em relação aos seus filhos, vejam que a necessidade os torna perplexos. Jacó diz a ele: por que vocês estão aí parados, olhando um para os outros? A necessidade geralmente nos pega, não é, meus irmãos? E nos faz tomar uma dessas duas reações. Há pessoas que, quando passam por aflições, quando são colocadas pela providência de Deus em apertos, elas começam a se movimentar. E há outros que ficam parados ali, assustados, paralisados. Igual aquele seriado do Chaves, né? Quando ele tomava um susto, ele travava, não era assim? Só quem tem mais de 30 que vai saber, né? Parava ali, ó. Tem gente que é assim, os filhos de Jacó estão assim. Eles viram a fome, eles veem o gado magro, eles começam a perceber que todo o campo morreu, que não havia chuva, que o céu era como de bronze, que não havia uma nuvem no céu, e eles ficam imóveis, assustados. Jacó, então, o que ele faz? Meus filhos, tomem atitude, levantem. Ele começa a agir, tem gente que é assim, vamos resolver. Mas, meus irmãos,
eles não consideraram uma coisa. Em primeiro lugar, eles estavam na terra para a qual Deus os dirigiu. A terra prometida a Abraão, Isaque e agora a terra das peregrinações de Jacó e de seus filhos. Uma terra prometida que deveria ser uma terra de abundância, não é esta a promessa de Deus? Terra boa, terra que mana leite e mel. Mas o que havia na terra? Escassez e fome, cardos e abrolhos. Percebam que a terra próspera havia se tornado de um jardim em um deserto. E Deus sempre faz isto para disciplinar o seu povo. Se nós lermos toda a história do povo de Israel em Canaã, Canaã seria produtiva à medida em que o povo andasse nos caminhos de Deus. Mas Canaã se tornaria uma terra inóspita, seca, atacada pelo sol causticante, atacada pelos gafanhotos, atacada pelos inimigos que roubariam a produção quando o povo andasse fora dos caminhos do Senhor. O que está acontecendo aqui na vida da família de Jacó? É a disciplina da aliança. Deus os está disciplinando. E nós sabemos o motivo. Havia pecados encobertos na vida daquela família. Os irmãos mentiram para o pai. Os irmãos tentaram matar o seu irmão, que era o predileto de seu pai. Os irmãos venderam José como escravo. Além disso, nós vimos quão graves eram os pecados de Judá. Quando se afastou da casa de seu pai, quando começou a frequentar, juntamente com os cananitas, festivais pagãos, chegando até mesmo se deitar com uma meretriz, que por engano era sua própria nora, que o havia ludibriado para suscitar a sua semente. Percebam que Deus está disciplinando. Jacó está agitado, os filhos estão parados. Agora o texto nos leva a fazer uma pergunta: o que eles não fizeram? Os versículos falam de oração. Os versículos falam assim: então Jacó consultou o Senhor. Senhor, esta é a terra que o Senhor prometeu ao meu pai Isaque, ao meu avô Abraão. Esta é a terra da qual o Senhor disse que me faria multiplicar. Mas agora, Senhor, eu estou sendo ameaçado pela fome, e ao invés de multiplicar, eu posso desfalecer, eu e os filhos que me deste. Senhor, um deles já se perdeu, e agora eu vou perder os outros. Não era isso que Jacó deveria fazer? É esperar muito, desejar que os outros filhos, os irmãos de José, os 10 filhos de Jacó, fizessem esse tipo de oração, porque até este ponto eles eram homens desviados. E toda esta escassez, toda esta vara disciplinar de Deus será um instrumento que nós veremos para trazê-los de volta à presença do Senhor, para reconciliá-los com Deus e para reconciliá-los em comunhão de amor uns com os outros, para torná-los de irmãos que são inimigos em uma família, o povo de Deus. Mas, meus irmãos, embora Deus use a sua vara, fustigue o seu povo, trazendo fome, eles não oram, eles não buscam a face de Deus, eles não pedem orientação. Mas Deus os leva para o lugar em que queria levá-los. A decisão, então, Jacó diz: eu ouvi que há cereais no Egito, descei até lá, comprai esses cereais para que não morramos. O propósito de Deus está se cumprindo pela sua providência. Meus irmãos, veja que coisa maravilhosa. Até quando nós estamos andando em caminhos errados, Deus usa circunstâncias difíceis para cumprir os propósitos dele em nossa vida. A sua graça nos corrige, a sua graça, ela nos endireita, e a sua graça nos traz de volta à presença do Senhor. É isso que Deus está fazendo. Eles pensavam que iam para o Egito comprar cereal, mas eles estavam indo para o Egito para se encontrar com o Senhor no Egito, já que na terra de Canaã eles estavam afastados do Senhor, os filhos de Jacó. Quando o pão falta, o Senhor não perde o controle. Quando as lutas vêm, meus irmãos, o Senhor continua controlando. Até mesmo quando nós esquecemos que todos os nossos caminhos pertencem ao Senhor e tentamos resolver do nosso jeito, como fez Jacó, ou ficamos paralisados porque parece que os problemas são intransponíveis,
Deus ainda está agindo. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar, conforme temos lido aqui no livro de Gênesis, que o Deus a quem servimos é um Deus soberano. Infelizmente, o Deus que as pessoas acreditam é um Deus diminuído, em que se o homem não fizer, nada vai acontecer. Meus irmãos, Deus age até mesmo quando nós estamos inertes. Os filhos de Jacó estavam inertes, mas Deus está preparando o lugar para o arrependimento deles. Sem conhecer os propósitos de Deus, sem saber o que lhes aguardava, eles obedecendo o seu pai, movidos pela necessidade e pela fome, eles pegam o dinheiro e descem para o Egito. Portanto, esta é a primeira verdade que encontramos no texto. Deus nos move por meio da necessidade. Deus nos move por meio da sua vara. Às vezes nós estamos ali parados, estagnados em nossa vida espiritual, e Deus traz crises. Geralmente no gabinete pastoral eu recebo pessoas com crise. Eu costumo dizer que se a igreja é um hospital, o gabinete pastoral é a UTI. E quando as pessoas chegam, geralmente é estado terminal, né? Estou com problema no meu casamento. Aí você vai ouvir, não está com problema, o casamento já acabou. Você quer aqui o desfibrilador, quer que ressuscite o casamento. Problema você tinha há 5 anos atrás. Você não me procurou, agora você quer que eu te responda se o caso é de divórcio, se não é. Mas, meus irmãos, as pessoas sempre falam, pastor, estou trazendo um problema, e eu não fico vendo o problema como algo ruim, porque são nas crises que Deus nos move para perto dele. São nas crises que Deus nos revela os nossos pecados. São nas crises que Deus nos faz caminhar quando estávamos estagnados. As crises sempre são oportunidades de Deus, pela sua providência, agir para restaurar, para tirar o que não presta, para santificar, para trabalhar conosco. Portanto, meus irmãos, não tenha medo das crises, não tenha medo da escassez. Deus está nestas coisas. Deus sempre está nestas coisas. Não há nada que aconteça que seja fora do plano de Deus para nós. Lembrem-se do que nós lemos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos versículos 3 e 4, então, nós temos a fala de Jacó para os seus filhos, os orientando. Deus, então, coloca aqueles homens em movimento antes de tratar o coração. É igual acontece na nossa casa, né? Às vezes, quando uma criança bagunça, os pais, primeiro, antes de falar aos ouvidos, tem que falar ali com o traseiro da criança, né? Meu sogro dizia que o ouvido da criança está na parte de trás, né? Aí a pessoa para e ouve. Veja, Deus está tratando com eles. Antes de Deus chamá-los ao arrependimento, antes de Deus trabalhar no coração deles, Deus os coloca em movimento. Deus faz assim conosco. Deus traz a crise, Ele movimenta as águas, o lodo que estava ali escondido, parecendo que as águas estavam calmas, parecendo que elas eram límpidas, Ele vem à tona, nós ficamos ali apavorados, ficamos como baratas tontas e começamos a nos movimentar. Os 10 irmãos descem ao Egito, mas Jacó, neste ato, mostra sua preocupação em preservar a semente da aliança. Ele diz: Benjamim vai ficar. Já era intenção de Jacó dar a primogenitura a José, porque José era o filho leal, José era o filho obediente. Os outros 10 se meteram em muitos pecados graves. Jacó temia dar a primogenitura àqueles homens. Lembrem-se, meus irmãos, que o mais velho de Jacó, Rúben, cometeu um incesto. Os seus outros 2 irmãos, o segundo e o terceiro, Levi e Simeão, eles perpetraram uma matança na cidade de Siquém, quando sua irmã foi violentada por Siquém, que tinha o mesmo nome da cidade. E os outros irmãos, os outros 8, seguiram Levi e Simeão para saquearem a cidade, para roubarem tudo que havia na cidade e tomarem as mulheres em rapto, conforme está no capítulo 35. E Judá, que era o quarto da lista,
Ele havia abandonado a casa de Jacó para viver com os cananitas e se adaptar ao modo de vida pagão, idólatra e imoral deles. Mas agora Deus, por causa de tudo aquilo que Judá passou, Deus já tinha trabalhado no coração dele em certo ponto, e ele volta para viver com seus irmãos, porque também Judá está nesta viagem. Mas fica claro que Jacó não confiava naqueles 10 filhos para transmitir a eles a promessa que havia sido dada a Abraão e Isaque e que agora lhe pertencia. Promessa que ele daria a José, a quem ele revestiu com uma capa real, que foi o pivô de toda aquela confusão que acaba com a venda de José para o Egito. Jacó então preserva o seu 12º filho, que era também irmão de José por parte de mãe, Benjamim. Este não vai. Benjamim, o filho da mão direita. O próprio nome já indica que Benjamim, nos planos de Jacó, estava destinado à liderança. O filho da mão direita não vai. Benjamim não vai. Ele envia aqueles filhos, mas mostra que a ferida da perda ainda não havia sido curada. O medo ainda dirige suas decisões. Ele não quer perder Benjamim como havia perdido José. Embora ele envie, ele também retém. E há aqui um contraste importante, porque Deus já está movendo a história para que haja reconciliação, para que Jacó seja curado e para que seus filhos cheguem ao arrependimento. Porque imagine se Benjamim se Jacó estivesse com o coração tranquilo em relação ao cuidado que Benjamim receberia de seus irmãos, e ele fosse na primeira viagem, todo este enredo tramado por Deus e executado por José não aconteceria. É o fato de Benjamim não ir que será o ponto importante para a virada da história da família de Jacó. E, meus irmãos, é assim também que Deus trabalha conosco. Muitas vezes Cristo nos conduz por caminhos que são caminhos que Ele quer nos levar para tratar nossos medos, para curar nossos traumas, temores, para nos dar, enfim, a sua graça e nos restaurar. Você pode ficar 20 anos fazendo terapia. Mas, meus irmãos, não há terapia melhor do que vivermos debaixo da orientação da providência. Reconhecermos que Deus é que aplana nossas veredas. Deus guia os nossos caminhos. Quantas pessoas passam por lutas, por traumas, por situações difíceis e nunca suplantam estas coisas, porque não confiam na direção do Senhor. Acham que remédios, psicólogos, conversas, férias, lazeres haverão de curá-las. Deus nos cura na caminhada. Precisamos crer no Senhor, nos colocar de pé e andar. Deus está fazendo isto com os seus servos. Deus os está colocando em movimento e haverá de tratar o coração de todos eles. E então chegamos no versículo 5, que de forma muito resumida, de forma muito sucinta, narra a viagem. Mas nessa narração sucinta, há aqui na literatura hebraica um objetivo de destacar algo, uma verdade, que Deus cumpre os seus propósitos no meio da multidão. O texto diz que os filhos de Israel desceram entre outros. Entre os que iam para o Egito, foram também os filhos de Israel. E que eles desceram pelo mesmo motivo, porque havia fome na terra. Mas percebam, mesmo sendo acometidos do mesmo mal, a fome na terra, mesmo sendo levados ao Egito com a mesma motivação, o propósito de Deus na vida deles não era o mesmo do propósito na multidão. Se você é um filho de Deus, você não é multidão. Se você é um filho de Deus, Deus haverá de usar as circunstâncias deste mundo, as crises econômicas, os problemas políticos, os dilemas da sua família, as enfermidades, enfim, cada circunstância para que Cristo seja formado em sua vida. Havia uma multidão, talvez milhões de pessoas famintas, vindas da Mesopotâmia, vindas da Síria, vindas da região do Saara, da Etiópia, de
todas as regiões do mundo, afluindo para o Egito. E dentre aquelas multidões haviam 10 homens, insignificantes. 10 homens que não eram líderes de nações, que não representavam uma comitiva de embaixadores a mando de algum rei. Apenas 10 homens que viviam em tendas, que eram peregrinos numa terra estranha, forasteiros em Canaã. Mas aqueles 10 homens eram os filhos de Israel. Eram os filhos de Israel. Meus irmãos, percebam o que isso quer dizer? Que aqueles 7 anos de abundância sobre toda a terra, que aqueles 7 anos de fome sobre toda a terra, tinham um propósito específico na vida de 10 homens. Este é o Deus soberano. Ele governa a terra, ele levanta reis, abate reis, ele faz surgir impérios, destrói impérios, ele traz momentos de abundância e de escassez. Tudo isto ele faz para o bem da sua igreja, para abençoar a sua igreja, para o bem do seu povo. Às vezes as pessoas olham para a igreja, vêm bancos vazios, um povo pequeno, gente cheia de defeitos e pecados, insignificante, e nós somos, neste mundo, insignificantes. Mas tudo o que está acontecendo ao nosso redor no mundo é Deus guiando o mundo para o nosso favor, para o nosso bem. Dentre a multidão dos que iam para lá os filhos de Israel. Percebam a mudança intencional do nome, porque no início do capítulo, Jacó é chamado pelo seu nome de nascimento. Jacó, o enganador, o suplantador. Ali, o autor sacro quer nos mostrar que ele era um homem frágil, um homem que não consultou a Deus para tomar decisão, um homem suscetível às suas pecaminosidades. Mas agora, estes filhos dele, tão pecadores quanto ele, quando eles são encaminhados por Deus para o Egito, eles são chamados não filhos de Jacó, filhos do príncipe de Deus, Israel, povo de Deus, as futuras tribos de Israel. E dentre eles ia nos lombos daqueles homens o Senhor Jesus, porque entre eles ia Judá. Destes 10 homens estava Judá, para buscar o pão, para manter a família da promessa, para manter a vida, porque daqueles homens viria o Redentor do mundo, o Redentor das nações. Gênesis 42 não começa com reconciliação, não começa com alegria, não começa com reconhecimento de pecado ou busca de auxílio em oração no momento de crise. Começa com uma viagem, um deslocamento. Deus tirando o seu povo do lugar onde estavam, tranquilos, quietos, depois de 20 anos, quando seu irmão fora vendido. Deus os tira daquele lugar, os coloca na caminhada onde ele mesmo já havia, ao longo daqueles 20 anos, preparado tudo para transformar irmãos que se odeiam em uma família da fé, a fim de trazer a promessa do Redentor das nações. Antes de curar, o Senhor conduz. Antes de reconciliar, ele coloca o seu povo em movimento. Antes de trazer paz, ele governa a história em favor de Israel, seu povo. E quando eu me refiro a Israel, não estou me referindo àquele estado apóstata que está lá na Palestina. Israel é a igreja. São aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Deus é aquele que governa a história. E tudo faz, meus irmãos, culminar, se dirigir para Cristo. Para Cristo, onde a providência de Deus se revela como salvadora, conforme nós vamos ver na próxima semana, quando José reconhecerá que Deus estava governando as coisas para trazer salvação, para trazer vida, para conduzir Israel a receber a promessa do Redentor. Finalizando e aplicando, meus amados irmãos, este texto, em primeiro lugar,
quando Deus nos move pela necessidade, Ele continua sendo o Senhor da história e da nossa vida. Muitos de nós, quando estamos passando por apertos, nós nos comportamos como Jacó, com medo, querendo resolver as coisas com urgência, do nosso próprio jeito. Ou então, nos comportamos como os filhos de Jacó, ficamos estagnados, perplexos, parados, lamentando, como se não houvesse solução para nós. Meus irmãos, lembrem-se que em todas as circunstâncias de nossa vida, Deus está nos conduzindo em amor. Mesmo nos momentos ruins, a sua vara é a vara de um pai que nos ama e que não vai nos destruir, mas vai moldar a imagem do seu Filho em nós. Portanto, não despreze os caminhos pelos quais Deus está te conduzindo. Não despreze os caminhos pelos quais Deus quer tratar a sua vida. Não veja na crise algo que você possa solucionar com os meios humanos, mas entenda que na crise Deus está governando os seus caminhos para que Cristo haja em sua vida. E ainda nessa aplicação, não faça do gabinete pastoral uma UTI, faça uma enfermaria, um pronto atendimento. A pessoa vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai na benzedeira, vai em tudo, só depois que o negócio acabou, vou ver se o pastor ajuda. Recorra primeiramente ao Senhor, a sua palavra, é oração, quer seja no gabinete pastoral, quer seja em secreto no joelho, mas recorra à palavra. Foi a palavra, quando o coração de José foi iluminado pelo Espírito, que o guiou a entender os planos de Deus naqueles caminhos de seus irmãos. Em segundo lugar, estar no caminho certo não significa que o coração já foi tratado. Veja que Deus colocou os filhos de Jacó, os filhos de Israel no caminho certo, os levou para o Egito, para ali levá-los ao arrependimento e reconciliá-los com seu irmão. Mas o coração deles ainda era duro, o coração deles ainda era impenitente. Os irmãos obedeceram à ordem de Jacó, eles desceram ao Egito, mas o pecado do passado ainda não havia sido enfrentado e o medo ainda governava Jacó. Deus pode estar te conduzindo corretamente. Você pode estar na igreja, buscando viver uma vida cristã, mas se você ainda não tratou o seu coração, se você ainda não derramou o seu coração diante do Senhor, se você ainda não tratou pecados que você sabe que precisa lidar com eles e abandoná-los, Deus ainda vai te conduzir um pouco mais. Ainda há terreno para ser percorrido. Deus só age depois que todo o processo, toda a caminhada é percorrida, meus amados irmãos. Deus é paciente em trabalhar conosco. Ele nos conduz passo a passo. Ele trata o nosso coração no tempo certo. Em terceiro lugar, o povo de Deus caminha misturado ao mundo, mas governado pela promessa. Os filhos de Israel desceram ao Egito entre muitos outros. Nada os distingue externamente, nem mesmo internamente, porque os seus motivos de caminharem eram os mesmos. Eles estavam buscando apenas a satisfação material, eles buscavam apenas o pão, mas o propósito de Deus na vida deles era outro. Quantas vezes temos vivido assim, em meio ao mundo, buscando as coisas do mundo? Infelizmente, os crentes acham que mundo é somente uma vida imoral, pecaminosa, mas mundo é viver para o aqui e agora. Se suas preocupações são apenas seu trabalho, sua aposentadoria, seu lazer, o que vai acontecer em 2026 na eleição, se suas preocupações estão apenas voltadas para esta realidade, você, me desculpe a franqueza, é um mundano, porque você vive para o mundo. Qual eram as preocupações de Jacó e seus filhos? Era a promessa que se realizaria no futuro, era se manter com esperança e fiéis, até que viesse a promessa de uma nação, e por esta nação um redentor de todas as nações? Não, eles se preocupavam com o mundo. O que você aguarda? Você aguarda apenas terminar a sua vida,
resolver os problemas que puder, encaminhar os seus filhos e morrer? Ou você aguarda o reino de Cristo se espalhando por toda a terra, chamando os pecadores ao arrependimento, fazendo com que os reis da terra se dobrem ao Senhor, até o dia final, quando Cristo se manifestará com a sua glória? Você não é um anônimo, você é filho de Deus, você é povo de Deus. Não confunda anonimato com abandono. Mesmo quando sua vida parece comum, invisível, igual a de todos ao redor, Cristo continua fiel à sua promessa. Ele sabe exatamente quem é cada um de nós, porque quando ele estava na cruz, foi por cada um de nós que ele morreu e derramou o seu sangue. Quando ele subiu aos céus, foi para cada um de nós que ele enviou o seu Espírito, para que pelo Espírito ele habite conosco todos os dias. Cristo sabe onde nós estamos e por que estamos neste lugar. Nossa vida tem um propósito muito maior do que simplesmente buscar pão no Egito. E por fim, antes do Senhor trazer a paz, Ele primeiramente prova com sua vara e nos faz caminhar. Esse capítulo termina sem alívio, sem reconciliação, sem respostas fáceis, como nós veremos. Deus apenas começa a mover o seu povo. E às vezes na nossa vida nos sentimos assim. Sentimos que as coisas estão andando, mas não estão indo para lugar nenhum. Nos sentimos inquietos, nos sentimos sem esperança, mas Deus está agindo na vida de cada um de nós. As Escrituras nos dizem que aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis 42, portanto, nos ensina que Deus não começa sua obra trazendo descanso, mas Ele começa sua obra trazendo direção. Direção. Coloque-se no caminho. Ao longo do caminho vamos ficar assustados, ao longo do caminho vamos ter surpresas que vão desagradar o nosso ego, ao longo do caminho vamos ter encontros e confrontações, mas Deus nos dá a direção. Filho meu, ouve a minha palavra, anda na minha vereda. Ele nos tira do lugar onde estamos para nos conduzir ao lugar onde sua palavra será cumprida. E aquele que conduz nossa história é o mesmo que nos guia até Cristo. Os reformadores chamavam isso de graça preparatória. Deus nos prepara para chegarmos a Cristo. E quando chegamos a Cristo, nós temos graça em cada um dos nossos passos. Até mesmo quando resvalamos os pés, até mesmo quando sucumbimos à tentação, Deus com sua graça nos direciona, Deus com sua graça nos restaura, Deus com sua graça nos coloca de pé para continuarmos a jornada. E foi providencial da parte do Senhor começarmos o primeiro domingo do ano com essa palavra. Não sei o que cada irmão está passando. Não sei se diante destas lutas você está agitado como Jacó, cheio de medos, ou perplexo, parado, como seus filhos. Mas continue a caminhada. Você não é um na multidão. Você é filho de Deus. Você é povo de Deus. E nestas caminhadas que a disciplina de Deus nos conduz, são para o nosso bem, para que Cristo seja gerado em nós. Fiquemos de pé, meus amados irmãos, vamos orar.